Essa aula, para o primeiro aninho e para todos aqueles que gostam de aprender, tem como objetivo, e é esperado, que um aluno compare características físicas das pessoas e reconheça a diversidade e respeito às diferenças. Ora, nós vamos falar sobre diversidade humana. Quando a gente fala em diversidade, o que significa essa palavra, professor? Diversidade. Diversidade quer dizer variedade, formas diferentes, variação. Existe uma diversidade entre nós humanos. Sim, existe uma diversidade. Nós não somos todos iguais, não é mesmo? Então, essas diferenças têm a ver com essa diversidade humana. Então, ao final dessa aula, a gente espera que vocês sejam capazes de comparar as características físicas entre as pessoas, tá? E que vocês sejam capazes de reconhecer a diversidade, ou seja, reconhecer essas diferenças, né? Esses tipos, essa variação, essa variedade que existe entre nós humanos e respeitar essas diferenças, certo? Ora, então veja, se a gente vai falar em comparar características físicas, o que é comparar? O que são características físicas? Então, na tela de vocês, vai aparecer aí uma informação importante. Características físicas. As características físicas são aquelas externas do corpo. São características que nos possibilitam identificar e reconhecer alguém. Vejam, existem várias características no ser humano. Algumas dessas características são físicas, são características do corpo, características externas, como cabelo, tipo e cor de cabelo, cor de pele, cor dos olhos. Essas características físicas, que são externas, elas nos permitem identificar e reconhecer alguém, não é verdade? Você não reconhece os seus coleguinhas quando os vê? A sua família quando os vê? Então, você vê as características físicas e elas que permitem você identificar e reconhecer essa pessoa, certo? Existem outras características, mas elas não são características físicas. Por exemplo, existem características da personalidade, do temperamento da pessoa. Então, essas não são características físicas. Nesta aula, nós vamos tratar de características físicas, aquelas externas do corpo, tá? A outra coisa importante que eu quero que vocês compreendam neste momento é o seguinte, olha lá na tela. Comparar. Se eu falei para vocês que, ao final dessa aula, vocês deverão ser capazes de comparar características físicas, temos que entender o que é comparar. O que é comparar, professor? Comparar é você ver as semelhanças e diferenças. É notar as semelhanças e as diferenças que existem entre as pessoas. E a gente naturalmente faz essas comparações. Nós comparamos essas características físicas para ver, né, para identificar, e elas nos permitem identificar e reconhecer uma pessoa. Para facilitar vocês entenderem o que são características físicas e como comparar, eu vou fazer uma demonstração simples, tá? Com outro material. Vocês já viram conchas? Já encontraram conchas nas praias? Legal, né? Tem muitas pessoas que encontram essas conchinhas na praia e vão guardando. Tem até pessoas que fazem coleção de conchas. E aqueles que fazem coleção e guardam conchas, já notaram que existem vários tipos de conchas? Existe uma variedade de tipos de conchas.
Existe uma diversidade de tipos de conchas. E cada uma delas possui uma característica, certo? Que características são essas? Características físicas. O formato da concha é diferente. Olha a diferença dessa concha para esta. O formato da concha é diferente. A cor da concha é diferente. Então, essa variedade, essa diversidade de conchas que é bonita numa coleção. E comparar as características físicas é analisar essas características de cor, forma, para poder identificar e reconhecer uma concha, certo? Nós vamos trazer esse entendimento para nós, seres humanos, certo? Então vejam na tela de vocês, características físicas. Quando eu falo de características físicas, eu estou falando sobre cabelo, olhos, altura, nariz, boca, pele, orelha. Então, o conjunto de todas essas partes do corpo e as características de cada uma delas que permite que você reconheça e identifique uma pessoa, né? E vocês já notaram, viram aí no desenho, que existem vários tipos de características de cabelo, vários tipos de cabelo, cor de olhos, formato de olhos, sobrancelha, altura, né? Em relação a você, se a pessoa é mais alta ou mais baixa do que você, o nariz, como é esse nariz, a boca, a pele, a orelha. Então, todas essas informações são características físicas, certo? Vamos lá, seguindo na tela. O que nós temos? Nós falamos de altura, é uma característica física? Sim. Então, se você vai, por exemplo, identificar uma pessoa, você pode falar assim, ela é alta, mais alta do que eu. É uma característica física. Ou quando você vai identificar uma pessoa, descrever uma pessoa e falar assim, ela é mais baixa do que eu. Também é uma característica física, é uma informação. E quando você diz que ela é mais alta ou mais baixa do que você, você está fazendo uma comparação dessas características, certo? Vamos lá, o que mais a gente analisa, o que mais a gente vê de características físicas? Seguindo lá na tela de vocês, cabelos, nossa, cabelos, existe uma variedade, uma diversidade enorme de tipos de cabelos, não é verdade? Não dá nem para representar e mostrar aqui todos os tipos de cabelos. Parece, né, até que cada pessoa tem um tipo único de cabelo. Você vê que coisa interessante, a beleza que existe, que nós não somos todos iguais. Já imaginou se fosse todo mundo igual, cabelo tudo igual? Nossa, seria muito chato, né? Olha, os cabelos, eles podem ser castanhos, existem cabelos loiros, existem os ruivos, cabelos pretos, cabelos brancos, né, para os que estão ficando mais velhos, e os cabelos tingidos, né, as pessoas vão colorir lá os cabelos, certo? Então, olhem lá com atenção na tela de vocês. Essas são qualidades, características com relação ao cabelo. A cor do cabelo, se ele é curto ou longo. Então, a gente pode falar de uma característica da pessoa, ele tem cabelo curto, ela tem cabelo curto, ou o cabelo dele é longo, ou o cabelo dela é longo. São características com relação ao cabelo. O cabelo liso, ondulado, crespo ou cacheado. Então, são outras características do cabelo que nós usamos para descrever uma pessoa, para identificar e reconhecer alguém, certo? Vamos lá, o que mais nós temos na tela de vocês? Além dos cabelos, os olhos, né? Os olhos, nós olhamos diretamente através dos olhos, ou quando falamos com alguém, nós estamos olhando nos olhos dela. Veja, existem também vários formatos de olho, cor de olho. Isso, olha, você vê que é muito interessante, muito bonita essa diversidade de olhos, sobrancelhas, cílios. Os olhos podem ser grandes, pequenos, eles podem ter a cor verde, cor azul, existem olhos castanhos,
olhos pretos, e existem até outras cores, né? Uma vez eu ouvi falar que tinha gente que falava, o olho é cor de mel, para se referir a um castanho mais claro. Existe um esverdeado, né? Ora, e aí tem até pessoas que mudam a cor dos olhos, usando lentes coloridas, né? E hoje em dia as pessoas também usam técnicas, né, para mudar a sobrancelha, delinear os cílios, né, lápis no olho, todo esse conjunto faz parte dessa característica que permite que você identifique alguém, reconheça alguém, certo? O que mais? Além dos olhos, vocês viram lá que o nariz, né? O nariz é parte do rosto aí de todo mundo, faz parte do corpo. E ele faz parte desse conjunto da nossa face, do rosto. E existem vários tipos de nariz. Ele pode ser grande, fino, largo, pontudo, arredondado, né? Então, tem vários tipos aí que nem cabem todos aqui na nossa aula de falar de variações de tipos de nariz. Eu acredito até que não existe nenhum nariz igual ao do outro no mundo. Não é verdade? Ora, além do nariz, o que nós temos? A orelha também é uma característica física? Sim, é uma característica física, é uma característica externa do corpo. A orelha pode ser grande ou pequena, não é mesmo? Essa orelha pode ter formatos diferentes? Pode ter formatos diferentes. Algumas têm um lóbulo mais arredondado, o lóbulo mais curto, né? E tem pessoas até que alteram a orelha como parte da sua identidade. Então as pessoas colocam brincos, piercings, alargadores, tudo isso faz parte da característica física da pessoa. Esse conjunto de características vão identificar a pessoa, faz parte da identidade dela. Então vejam que aumenta a variedade e a diversidade aí de tipos de orelhas, certo? Vamos lá. Além da orelha, o que nós temos? A boca. É uma característica física? É uma característica física, externa do corpo. Os lábios, né? A boca pode ser grande, pequena, os lábios podem ser finos, volumosos, né? E aí, essa boca, esses lábios, também podem ser alterados, não podem? A maquiagem, né? Existem técnicas, procedimentos para criar mais variedade, uma variedade maior de bocas, certo? Então, a boca é mais uma característica que identifica a pessoa e permite que você a reconheça junto com as demais características. Então, quando a pessoa usa uma maquiagem, um batom na sua boca, elas também faz parte da identidade dela, de uma característica do corpo, certo? Vamos lá. O que mais que nós temos? A pele. Puxa, a pele é o maior órgão do corpo. Ela cobre todo o nosso corpo. Desde lá a sua cabeça, no couro cabeludo, até o dedinho do seu pé, a pele está cobrindo o nosso corpo. E existe uma variedade enorme de peles, de cor de pele, certo? A pele, existe pele branca, morena, pele na cor preta, pele negra, pele com sardas. Ora, são tantos tipos de pele que não dá nem para representar através de imagem toda essa variação que existe na cor da pele. E a cor da pele é a identidade da pessoa, é uma característica externa, certo? Existem várias variações de cores de pele. E a pele, ela vai mudando ao longo da vida também. E às vezes, as pessoas também alteram a pele como forma de se identificar, que faz parte da identidade delas. Por exemplo, a tatuagem é algo que é feito na pele e muitos de vocês, eu aposto, que já reconheceram alguém, já se referiram a alguém através de uma tatuagem que existe na pele.
Então, ela serve como identificação. Então, elas aumentam mais ainda a variação na cor e tipos de pele, certo? Ora, vamos lá. Além da pele, o que nós temos como características físicas? Todo esse conjunto de características que eu mostrei para vocês, que eu citei alguns exemplos, né? Compõe essa diversidade. Olha, falar de diversidade não é fácil em tão pouco tempo, porque é algo muito amplo, né? E aí, quando a gente fala em diversidade, nós estamos falando dessas características físicas que eu comentei com vocês e de outras características que fazem parte da identidade da pessoa. Características essas que todas reunidas formam aquele indivíduo, aquele sujeito, e permite que a gente identifique e conviva com ele. Então, na tela de vocês, eu coloquei alguns exemplos. Não é possível, né, representar toda a diversidade humana em algumas imagens. Não é possível fazer isso. Existe uma diversidade, uma variedade enorme, né, de seres humanos, em decorrência da variação, da variedade de todas aquelas características que eu mencionei com vocês. E a beleza está aí. Olha como é lindo a gente ter vários tipos, né, uma variedade de características humanas, né? E aí eu estava até pensando agora, no caso dos gêmeos, né? Os gêmeos, eles são idênticos. Certos tipos de gêmeos são idênticos. Aí você fala assim, puxa, é mesmo. Aí eles têm muitas características físicas em comum. É verdade. E essas características físicas podem ir mudando ao longo da vida desses gêmeos? Sim, elas vão mudando. Os gêmeos vão fazendo suas escolhas, descobrindo aquilo que faz parte da identidade deles, e aí a gente vai percebendo algumas mudanças, né? A forma como um dos gêmeos corta o cabelo, penteia o cabelo, tudo isso vai criando diferenças, né? Então, essa diversidade que é bonita, essa diversidade que permite que a gente conheça as pessoas, a gente faça amigos, colegas, né? A gente possa viver em harmonia. Essa diversidade é muito bonita, certo? Vamos lá? O que nós temos aí? O que nós vimos ao longo dessa aula? O que aprendemos? Aprendemos muitas coisas. A primeira coisa delas é sobre características físicas e comparação, tá? A outra coisa importante dessa aula é reconhecer essa diversidade humana e respeitar essas diferenças, certo? Por quê? Vocês ouviram eu falar durante essa aula em algum momento que um é melhor ou mais bonito do que o outro? Não, não falei sobre isso, certo? Então, respeitar essas diferenças, né, reconhecer essa diversidade, é reconhecer essa variação de característica que existe entre nós humanos, tá? Então, vamos lá ler agora na tela de vocês. Na tela de vocês, o que aprendemos? As características físicas são aquelas externas do corpo e que podemos reconhecer. Então, nós vimos aí o cabelo, olhos, nariz, orelha, boca, o rosto, altura. Isso são características físicas que permitem reconhecer alguém. Comparar é ver as diferenças e as semelhanças entre você e os demais. Então, a gente faz essa comparação. Olha que diferente, é cor diferente, forma diferente, né? Nós, humanos, temos semelhanças e diferenças. Existem semelhanças entre nós, né? E existem diferenças. Essas diferenças
que constituem a nossa diversidade. E nós devemos respeitá-las, certo? Porque elas nos tornam, ao mesmo tempo, iguais, mas diferentes. E a beleza está aí, tá? Ora, nós estamos chegando no finalzinho da aula, mas antes eu quero propor uma atividade para vocês, tá, realizarem em casa. Hoje, excepcionalmente, nós não tivemos participação através do chat. Vocês estão assistindo essa aula. Mas eu quero que vocês aceitem essa sugestão de atividade que vai contribuir no aprendizado de vocês. Ora, algumas dessas atividades vocês já realizaram lá na escola, com o professor ou professora de vocês. O que vocês vão usar? O material. Vocês vão usar papel sulfite, lápis, borracha, lápis de cor ou canetas coloridas. Tá? Para quê? Vocês já fizeram na escola um autorretrato? O que é um autorretrato? Algum professor ou a professora de vocês já pediu para vocês se desenharem? Sim ou não? E isso, então, quando você faz o seu autorretrato, você está se desenhando e você vai desenhar características físicas que você vê em você, que você se reconhece. Você vai lá desenhar o seu cabelo, o seu rosto, os seus olhos, não é mesmo? Então, a primeira sugestão de atividade é essa. Vocês vão desenhar vocês. Então, vocês vão fazer um autorretrato. Olha, aqui eu fiz um desenho simples, tá? Usando lápis de cor, papel, e eu fiz aqui um autorretrato. Eu fiz um desenho representando as características. Então, cabelo curto, a barba, olhos e boca pequenos, né? A pele branca, e existem muitas outras características que eu posso representar através do desenho. A outra coisa que eu quero que vocês façam é que vocês desenhem pessoas da sua família, amigos, coleguinhas de escola que vocês estão se lembrando aí. Então, vocês vão fazer desenhos de características físicas de colegas, né, ou membros da sua família. E aí vocês façam um desenho e representem características físicas que vocês reconhecem, como a cor do cabelo, cor dos olhos, o rosto, tipo de cabelo, né? A pele, certo? Existe uma variação, uma diversidade enorme. Então, eu fiz aqui vários exemplos, tá? Para representar alguns colegas e amigos que eu conheço, tá? Então, quando eu fizer esse desenho, eu vou utilizar características físicas que você reconhece. Então, cor de cabelo, tipo, cor de pele, cor dos olhos e outras características que vocês se lembram aí, né, do rosto de um amigo ou membros da família de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado, aceitem a sugestão de atividade. Muito obrigado pela atenção. Tchau!